Olá, meu nome é Raquel, sou discente do sétimo período do curso de Direito da Faculdade de Evolução Alto Oeste e nesta videoaula irei tecer alguns comentários acerca do direito de família. Inicialmente é preciso a gente compreender que a ideia de família ela é um tanto complexa, ela é polissêmico, uma vez que ela vai variar no tempo e no espaço, ou seja, cada povo, cada civilização, ela traz consigo uma ideia do que seja família, dependendo do seu momento histórico que ela está vivenciando. Logo, o Instituto Social Família surge desde os primórdios da humanidade, apresentando características peculiares para cada época. Tudo, na estrutura familiar, o patriarcalismo ainda é muito presente, inclusive na contemporaneidade. Vale ressaltar que os movimentos pela igualdade, pela emancipação da mulher, as revoluções que aconteceram no decorrer da história, principalmente no século XX, começou a melhorar a situação da mulher na sociedade. Veio influenciar com isso um processo de desconstrução desses estereótipos e os papéis sociais que até então era atribuído, né? E fato é que a família contemporânea, ela mudou, apesar de todas as forças reacionárias que existem, manutenção do tradicionalismo e conservadorismo. Contudo, com a Constituição de 1988, né, rompeu com esse modelo tradicional de família, não existindo mais apenas ele, e sim diversos tipos de famílias. A ideia de família plural, ela surge, que na verdade sempre foi uma realidade. Porém, ela passou a integrar na pauta jurídica constitucional. Portanto, hoje são reconhecidos não somente esse modelo tradicional, pais e filhos, mas além disso, como constituída somente por um pai ou uma mãe com um filho ou uma filha, formada por duas mães, dois pais. Enfim, a família ela se modernizou na medida que a sociedade ela avança. O direito de família ele está alicerçado, ele tem a proteção jurídica na Constituição Federal de 1988, no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Maria da Penha. Conceitualmente falando, Paulo Nader é um grande jurista. Ele vem dizer que a família ela é uma instituição social composta por mais de uma pessoa física que se irmanam no propósito de desenvolver entre si a solidariedade nos planos assistencial e da convivência, ou simplesmente depende uma da outra ou de um tronco comum. É oportuno destacar algumas espécies de famílias da nossa sociedade atualmente, dentre elas a família matrimonial, que é decorrente do casamento, informal, decorrente da união estável, só ressaltando que a união estável e casamento, elas são institutos diferentes, porém não tem hierarquia entre eles. Família monoparental, que é formada por qualquer dos pais e seus descendentes. A substituta, que é decorrente da guarda ou tutela. Anaparental, que é sem pais. Homoafetiva, que é decorrente da união de pessoas do mesmo sexo. Eudemonista, que é baseada no afeto, mas com busca da felicidade individual. É oportuno destacar que família e casamento são instituições distintas. Se no passado a família se alicerçava no casamento, hoje a realidade ela é diferente, não sendo mais necessário esse ato formal para que se possa ser considerado família. Logo, o casamento ele é uma união estável e formal com um rito de celebração prescrito em lei, e que desta união os nubentes eles contraem obrigações mútuas. O ordenamento jurídico brasileiro ele reconhece a possibilidade do casamento ser civil ou religioso e traz também algumas espécies de casamento, que são o casamento de urgência, é quando nós estamos diante de uma situação de moléstia grave. O casamento não culpativo, que ocorre no caso de iminente risco de morte. O casamento por procuração e o casamento putativo, que é quando ele é realizado
quando há algum vício capaz de torná-lo nulo ou anulável. E, como já falei, por ele ser este ato solene e bastante formal, vale ressaltar que o casamento ele também traz uma série de formalidades inerentes a um procedimento rigoroso a ser cumprido, desde a produção de documentação, publicação de atos, efetuar registros e fazer toda essa cerimônia formal. Neste ínter, quero evidenciar aqui um grande marco recentemente, que foi a decisão do STF em maio de 2011, em que, antes disso, só era possível a união estável entre pessoas de sexo oposto. Então, com o julgamento da ADIM 4.277 e a DPF 132 em 2011 pelo STF, o que foi que aconteceu? Eles passaram a reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo e que esses mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis fossem estendidos também a essas pessoas do mesmo sexo. E com isso, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma série de resoluções com o objetivo de obrigar os cartórios de todo o Brasil a realizar o casamento homoafetivo. Se não me engano, no ano 2014, entrou em prática essas resoluções, tornando obrigatório a realização desses casamentos homoafetivos. Com o advento do casamento, é importante destacar o regime de bens, que seria esse complexo de normas que disciplinam as relações econômicas entre o casal durante o matrimônio. E o direito brasileiro, ele prevê 4 regimes de bens entre os cônjuges, que seriam o regime de comunhão universal de bens, o da comunhão parcial de bens, o da separação de bens e o da participação final nos aquestos. O regime da comunhão universal ele está regulamentado no artigo 1667 ao 1671 do Código Civil. Nele é estabelecido que os bens adquiridos antes e durante o casamento, eles ficam pertencentes ao casal, com exceção das situações que estão previstas no artigo 1668, e que é preciso a celebração de escritura pública do pacto antinupcial. O regime da comunhão parcial, no artigo 1658 ao 1666 do Código Civil, ele decorre da lei e independe da lavratura do pacto antinupcial. Todos os bens adquiridos após a data do casamento serão comuns ao casal e todos os bens adquiridos por cada um individualmente antes da data do casamento permanecem de propriedade individual de cada um. A separação de bens. Nesse regime, cada cônjuge terá seu patrimônio separado. Os bens que venham a ser adquiridos por ambos, o que acontece? Eles deverão decidir sobre esses bens no pacto antinupcial, podendo eles pertencer a um dos cônjuges ou aos dois em comunhão. Destaco aqui também que a separação de bens ela é obrigatória em alguns casos, principalmente quando o homem ou a mulher eles são maiores de 70 anos. Então, só é possível o casamento perante este regime. Logo, esse regime de separação de bens ele poderá ser convencional, que é também chamado de total ou absoluta, que é quando o objeto é de livre deliberação entre esses nubentes. E a separação de bens obrigatória é a chamada de separação legal de bens, que nos casos em que ocorre, ela poderá faltar o pacto antinupcial, principalmente se ela for automática, imposta por lei. E quanto ao regime da participação final nos aquestos, na verdade, ele é tido como um regime misto, que tanto conjuga a separação de bens como a comunhão parcial. Ele aproxima-se tanto de um como do outro, regime. Os bens que os cônjuges eles possuem antes do casamento e aqueles que eles adquiriram após permanecem próprios de cada um, como se fosse uma separação total de bens. Porém, se houver a dissolução do casamento, divórcio ou óbito, os bens que forem adquiridos na constância do casamento serão partilhados em comum. Por fim, nesta videoaula, tivemos como objetivo trazer algumas questões pertinentes ao direito de família e também algumas características peculiares do Instituto Casamento.
Tivemos como referência principal para a gravação desta videoaula o curso de Direito Civil do autor César Fiuza e até a próxima aula.